Jurema das Matas, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 7, capítulo 34. Norma não esquecia a morte de Sebastião e buscava desculpas para si mesma, mas o que poderia ter feito? Insistir com o Sr. Eusébio e ser enforcada também? Era esperar demais de um ser humano. E ela não tinha jeito para heroína. Gostava de Sebastião, mas queria sobreviver, mesmo que a sua vida não fosse uma vida que valesse tanto a pena assim. De qualquer forma, estava viva. E agora só por isso sentia que os outros a recriminavam e a evitavam, mudando de conversa toda vez que ela se aproximava. Não fosse a consciência de Norma, que era a única a dirigir-lhe cobranças e acusações, veria que nada daquilo era real, pois os outros escravos apenas prosseguiam com suas vidas. Ninguém achou que Norma deveria ter se deixado matar por causa de Sebastião. Era ela e apenas ela quem sentia sobre si acusações invisíveis. E para aliviar-se da culpa, descontava tudo em Maria, não perdendo a oportunidade de maldizer a menina para os companheiros. Certo dia, Norma lavava roupas na beira do riacho em companhia de mais outras 3 escravas, quando avistaram Maria correndo por entre as árvores. Lá vai a malandrinha, observou Norma com tom malicioso. Desde que virou a filha preta do senhor, pensa que não precisa mais trabalhar. Deixe de intrigas, Norma, censurou Fidência. Maria continua a fazer o que sempre fez. O que? Brincar? Ela é criança e não pode ficar o tempo todo trabalhando. Agora fique quieta e faça o seu serviço. Esse foi o prêmio que ela recebeu por ter entregado Sebastião, prosseguiu Norma, sem dar atenção à Fidência. Que prêmio, quis saber Ninoca. Você não sabia? A outra meneou a cabeça, pois Maria agora é a preferida de Sr. Eusébio, que a tomou como filha. Não me diga. Espantou-se Zeferina. Deixe de intrigas, censurou Fidência. Sr. Eusébio ficou muito triste com a morte da mulher e da filha. Quem poderia culpar o homem por se afeiçoar a outra criança, já que perdeu a que tinha? Maria é uma menina muito meiga e carinhosa, e não há quem não goste dela. Isso é o que a Chica diz, para proteger a filha, objetou Norma, porque tem medo da reação da nossa gente. E agora, Maria acha que pode ficar por aí desfilando com ares de sinhazinha. Isso tudo são invenções maldosas, objetou Fidência. Maria é uma menina boazinha, e nem lhe passa pela cabeça que possa vir a ser tratada como sinhazinha. Pois espere só para ver, desafiou Norma. Não vai demorar muito para Maria deixar a senzala. Você acha que Maria vai passar a viver na casa grande? Indagou Ninoca. Não só viver na casa grande, mas ocupar o quarto da sinhazinha morta, e vestir suas roupas e brincar com seus brinquedos, e vai até poder mandar em nós. Oh! Fizeram Ninoca e Fidência ao mesmo tempo. A primeira já sentindo raiva da menina, a segunda surpresa com tanta mentira. Será que vai se pintar de branco também? Ironizou Zeferina, mas com ira na voz. Não duvido nada, concordou Norma. E a Chica, aquela aproveitadora? Não duvido nada que agora passe a fazer as vezes de mulher do Sr. Eusébio. Não diga, falou Ninoca surpresa. Você acha que ela e o senhor? Acho. Ninguém me disse nada, mas eu percebi. Podem ver como Chica anda toda metida, com ares de gente importante. É mesmo, concordou Zeferina. Outro dia mesmo pedi a ela um pedaço de bolo de laranja e ela disse que não podia, que era para o Sr. Eusébio. Vejam só que snob. Cuidado com a língua, repreendeu Fidência, ou vão acabar morrendo do próprio veneno. Vai ser a única a defender aquelas traidoras do nosso povo? Provocou Norma. É você quem está dizendo que elas são traidoras, pois para mim elas continuam as mesmas. Maria recebeu um favor de Sr. Eusébio e daí? Ela é só uma criança. Fez o que podia para salvar a Helena e eu teria feito o mesmo. Não acho certo ficar vendo alguém morrer sem fazer nada, mesmo que seja um cachorro. Quanto a Chica, ela é responsável pelos quitutes de Sr. Eusébio. Como acha que ela ia explicar um bolo mordido antes de ele experimentar o primeiro pedaço? As escravas ficaram em silêncio. Terminaram de lavar a roupa e se levantaram. Ao passar por Fidência, Norma evitou encará-la, mas a outra segurou-a pelo braço e censurou veemente.
Devia se envergonhar. Maria e Chica nunca lhe fizeram nada. Devolvendo a outro um olhar de raiva, Norma puxou o braço, abraçou a trouxa de roupas e partiu atrás das amigas, sem imaginar o resultado de tantas mentiras. Norma acendera a primeira fagulha e Zeferina e Ninoca proporcionaram a palha por onde o fogo se alastraria. Em pouco tempo, os escravos da senzala estavam comentando sobre a preferência de Sr. Eusébio por Maria e Chica. Outro dia mesmo, vi a Chica de mãos dadas com o senhor. Comentou alguém. Verdade. Indignou-se outra pessoa. E Maria estava brincando com as bonecas da sinhazinha. Vocês sabiam que a Maria está aprendendo a montar? Mentira. É verdade. Eu vi Maria na garupa do cavalo de Sr. Eusébio. E a Chica toda derretida. Vi pela janela do quarto do senhor quando ela se deitou na cama dele. Não, isso não. Vi sim, eu juro. E cheirava o seu travesseiro. Mas que desavergonhada. Isso não é nada, pois eu vi a própria Maria chamando o senhor Eusébio de meu paizinho. Todos emudeceram. Tamanho o espanto, menos Fidência, que se adiantou e replicou em tom de censura. Vocês deviam se envergonhar. Olhos e ouvidos nos enganam. E nem sempre as coisas são o que parecem. E ainda que Maria e Chica caíssem nas boas graças de senhor Eusébio, o que vocês têm com isso? Por acaso é pecado querer ser bem tratada? Ninguém disse mais nada, e foram todos saindo, retomando seus afazeres. Norma não conseguiu conter a euforia e deixou escapar um risinho de satisfação. As coisas estavam tomando o rumo que ela desejava. Na verdade, nada do que haviam dito era o reflexo da verdade. Chica supostamente ficara de mãos dadas com Eusébio quando ele se cortara e mandara que ela lhe fizesse um curativo. E Maria recebera ordens para colocar as bonecas da sinhazinha no sol e escová-las, de modo a tirar-lhes o pó e o cheiro de mofo. Também andara a cavalo no dia em que Eusébio a chamara para ir com ele à vila comprar aguardente, e ela tivera que se equilibrar na garupa, com um pacote cheio de garrafas no colo. Na hora de desmontar, o saco se rompeu e ela, morrendo de medo de deixar alguma garrafa cair e se quebrar, deixara escapar a súplica. Ai, meu paizinho, referindo-se àquele que está no céu. Chica, por outro lado, fora obrigada a deitar-se na cama de Eusébio certa vez em que, por descuido, derramara a bandeja do café da manhã sobre os lençóis, quando fora recolhê-la, após Eusébio haver tomado de jejum. Na queda, um bolinho rolara pela cabeceira, indo alojar-se num cantinho entre o colchão e o estrado, obrigando a esticar-se sobre a cama, com a cara colada no travesseiro para alcançá-lo. Ante olhos e ouvidos maldosos, a verdade se distorce e toma a forma daquilo que se deseja ver ou ouvir. O fato, contudo, foi que as mentiras acabaram prevalecendo nos corações ressentidos e invejosos, e muitos escravos passaram a olhar Maria e Chica com desconfiança e raiva, evitando-as sempre que podiam. Se antes Maria brincava com as poucas crianças negras que havia, agora ninguém mais queria sua companhia, e toda vez que Chica vinha conversar com alguém, os outros respondiam com evasivas e meias palavras, arranjando sempre algo de fazer para não ter que falar com ela. Por que elas estão fazendo isso, mamãe? Perguntava Maria com lágrimas nos olhos. Não sei, minha filha. Ninguém mais quer brincar comigo. Vai passar. Dali a pouco, a encontrar-se com Fidência, Chica comentou. Não entendo por que todo mundo de uma hora para outra não fala conosco direito. Será que fizemos alguma coisa? Maria e eu que não sabemos? As outras crianças até evitam brincar com ela. Fidência não queria se envolver, mas aquilo já era demais. Não ligue, aconselhou. São mexericos de gente que não tem mais o que fazer, como se isso fosse possível entre nós. Que mexericos? Bobagens, nem vale a pena falar. Não, Fidência. Você falou em mexericos e eu quero saber o que é. Andam falando mal de mim pelas costas, é? Fidência suspirou fundo, mas acabou contando. Olhe, Chica, corre um boato por aí que você é amante de Sr. Eusébio e que ele colocou a Maria no lugar da filha dele. O quê? Mas que ideia ridícula, e você acredita nisso? Eu não, mas alguns dos outros escravos sim. Por quê? Quem foi que andou espalhando esse absurdo? As pessoas? Sr. Eusébio não é um homem mau, Fidência. Ele se apegou um pouco a Maria, é verdade, mas não do jeito como estão dizendo. Ele mandou matar Sebastião, coloque-se no lugar dele. Sebastião deixou Sinha Helena morrer.
O homem ficou feito doido. Perdeu a mulher e a filha em menos de 1 ano. Você tem razão, mas os outros não pensam assim. Era só o que me faltava. Ser acusada pela minha própria gente. Já não basta ter que servir a um branco. Acho que é melhor deixar pra lá. Se você não der importância, as pessoas param de falar. Chica ficou em dúvida. Agora entendi o olhar atravessado de algumas pessoas, mas não lhe agradava ser o alvo das futricas de seu povo. Estavam todos pensando que ela era amante de Sr. Eusébio. Ele nunca olhara para ela com a menor sombra de desejo. O homem ainda era apaixonado pela esposa e vivia a lamentar a morte dela e da filha. Se os outros estivessem dentro da casa grande, saberiam do que ela estava falando. O mesmo, melhor era seguir o conselho de Fidência e não se importar com o falatório. Só era ruim para Maria, que era ainda muito criança para compreender a maledicência humana. Capítulo 35. Certa vez, Fidência estendia os lençóis no varal quando Norma, Zeferina e Ninoca terminavam de enxaguar a rouparia. Ao se levantarem para voltar, Norma avistou Maria brincando na beira do rio e soltou um risinho de escárnio. Com o queixo, mostrou a menina às outras e aproximou-se, falando alto em tom de reprovação. Deixe o Sr. Eusébio saber que você mata o trabalho para ficar brincando com peixe. Maria levou um susto tão grande que quase caiu dentro do rio. Norma, secundada por Zeferina e Ninoca, ria a valer da menina que se enfureceu e, mostrando-lhes a língua, retrucou com impertinência. E deixe o senhor saber que vocês ficam vagabundeando pelo mato ao invés de esfregar as cerolas dele. Ora, sua atrevida, esbravejou Norma partindo para cima de Maria. Vou dar-lhe uma surra, que é o que você merece. Maria se virou para correr. Na pressa, seu pé escorregou nos seixos cheios de limo, fazendo-lhe desequilibrar-se. Seu corpo fez um rodopio estranho e ela tentou se segurar em apoios invisíveis. Estendeu os braços para todos os lados, contudo, não havia nada nem ninguém para se agarrar. Suas pernas bambearam, o pé falseou várias vezes e ela quase caiu, mas conseguiu se sustentar, embora muito precariamente. Foi tudo muito rápido. Norma achou que poderia se divertir e escarnecer um pouco mais da menina, e, aproveitando-se da posição mal equilibrada de Maria, empurrou-a com força para dentro da água. O riacho ali não era fundo e havia muitas pedras encobrindo seu leito. Maria caiu de costas, espargindo água para todos os lados, o corpo afundado na areia do leito, a cabeça de encontro a uma pedra pontuda, lavada pela água fluente. Ela não emitiu nenhum gemido e, a princípio, Norma e as amigas se escancalharam de tanto rir. Foi Ninoca quem percebeu algo estranho. No lugar onde a água banhava a cabeça da menina, um filete avermelhado escorria, diluindo-se rapidamente na correnteza tênue que fazia o rio rumorejar. Aos poucos, Ninoca foi cessando as gargalhadas e só então as outras duas notaram que havia algo errado. Um pavor enevoava os olhos de Ninoca, que cobriu a boca com uma das mãos enquanto com a outra apontava para o local onde o corpo da criança jazia inerte, balançando ao sabor da corrente. Norma seguiu a direção do dedo da amiga, com os lábios ainda distendidos no sorriso mordaz que se extinguiu tão logo percebeu o sangue de Maria diluído na água. As três se olharam em silêncio, recusando-se a acreditar no que havia acontecido. Não pode ser, balbuciou Norma com medo de se aproximar. O rosto está fora da água. Ela bateu com a cabeça. Esganiçou-se Zeferina, olha o sangue. O sangue continuava a correr e Norma começou a se desesperar. Vão dizer que fui eu. Apavorou-se, associando todas as acusações mudas e fantasiosas acerca da morte de Sebastião. Não foi culpa minha, ela caiu. Você a empurrou, lembrou Zeferina. Ela escorregou, é o que vamos dizer. Sugeriu Norma em pânico. Ai, meu Deus, o que é que fazemos? Soluçou Zeferina. Vamos chamar alguém e dizer que ela caiu, vocês entenderam? Norma e Ninoca estavam de costas para a mata, e apenas Zeferina a viu quando Fidência chegou. Como demoravam a voltar com a roupa lavada, Fidência partira atrás delas para ver o que havia acontecido. O que vocês fizeram? Gritou Fidência, que havia escutado parte da conversa. Foi um acidente, afirmou Norma. Não fizemos nada, ela caiu. Fidência havia passado por elas às pressas e examinava o corpo inerte de Maria. Ela está morta, constatou horrorizada. Vocês a mataram. Não, foi um acidente, eu juro.
Não juro pelo que sabe que é mentira. Eu ouvi o que vocês disseram. Ouvi claramente quando Zeferina disse, você a empurrou. Você quem? Qual das duas empurrou Maria? Ela caiu, escorregou na pedra e caiu. Mentira. Vocês a empurraram ou você ou Ninoca? Eu não. Defendeu-se Ninoca apavorada ante a possibilidade de ser acusada de criminosa pelos demais. Nem cheguei perto dela. Norma permaneceu em silêncio, maldizendo intimamente a covardia da amiga. Foi você, não foi? Acusou Fidência apontando para Norma. Você a detestava e aproveitou-se da oportunidade para livrar-se de uma criança inocente. Como pôde? Foi sem querer, eu juro. Choramingou Norma. Não queria que ela morresse, foi uma brincadeira. Você a empurrou, foi isso que fez? Norma a empurrou, mas não para matá-la, intercedeu Zeferina. Nós só queríamos nos divertir, esclareceu Norma, não era para isso acontecer. Fidência não disse mais nada. Lançou a Norma um olhar de muda reprovação e foi apanhar o corpo de Maria. Como faria para contar a Chica que fora Norma quem matara sua filha? Você devia vir comigo, aconselhou a Norma. Se realmente foi sem querer, venha comigo e conte tudo a Chica. Ficou louca? Protestou Norma. Chica vai querer me matar. É o mínimo que você deve fazer, assumir a responsabilidade pelo que fez, mas foi sem querer. Ainda assim você fez. Pelo amor de Deus, Fidência, não conte nada, confirme a nossa versão do acidente. Nunca menti na vida. E não vou começar agora para cobertar o seu erro. Venha comigo e conte a Chica. Talvez assim ela não fique com tanta raiva de você. Ela vai me odiar, já me odeia. É você quem odeia, assim como odiava Maria, foi o seu ódio que matou a menina. Não me peça para fazer uma coisa dessas. Por sua causa, Maria e Chica foram discriminadas pela nossa gente. Por causa das mentiras infames que você inventou. Eu estava com raiva e com medo. Achei que Maria e Chica tinham se passado para o lado dos brancos. Mentira. Você quis descontar em Maria sua própria covardia. Vai ser covarde novamente? Não sou covarde. Eu não podia salvar Sebastião. Ninguém achou que podia. O que aconteceu a Sebastião não foi culpa sua, nem ninguém esperava que você perdesse a vida junto com ele. Você é quem se acusa de covarde e quis punir Maria no seu lugar para ver se, culpando-a, aliviaria a própria culpa. Eu não fui culpada, você mesma disse. Eu disse, mas não é assim que você pensa. Com Maria, contudo, é diferente. Foi por sua causa que ela morreu. Vai ser covarde novamente? Sem argumento, Norma baixou os olhos e chorou. Fidência tinha razão. Ela fora longe demais. Não tivera culpa na morte de Sebastião, mas o que dizer de Maria? De onde estava, ficou olhando Fidência. Erguera o corpo da menina e sentiu o coração se confranger. Queria muito contar a verdade, mas tinha medo da reação dos outros. E se ficassem zangados e a matassem também? E se Sr. Eusébio, que gostava tanto da menina, mandasse que o baldo a amarrasse no tronco, lhe desse umas chibatadas e a enforcasse? Apesar do medo, Norma sentiu que precisava fazer alguma coisa. Estava muito arrependida de tudo o que fizera. As mentiras que inventara sobre Maria e principalmente o empurrão que lhe dera. Nunca pensou em matar a menina. Quando a empurrara, nem sequer lhe passou pela cabeça que ela podia morrer. Não era uma assassina. Podia ser invejosa, covarde, maledicente, mas criminosa não era. E agora? Maria estava morta por causa da sua inconsequência. Norma sentiu um medo indescritível apoderar-se de todo o seu corpo, só não a paralisando porque o remorso foi mais intenso. Seria difícil, mas sabia o que tinha que fazer. Você vem comigo ou não? Indagou Fidência, parando ao lado dela com a menina no colo. Ao invés de responder, Norma estendeu as mãos e tomou o corpo de Maria dos braços da outra. Deixe que eu a levo. Falou com voz sofrida. Como você mesma disse, a responsabilidade é minha. Percorreram o caminho todo em silêncio. Apenas Fidência e Norma, carregando a menina morta, entraram na casa. Chica estava mexendo as panelas no fogão e ouviu o barulho de passos. Pensando que fosse a filha, virou-se despreocupadamente, ao mesmo tempo em que dizia, você demorou. As palavras morreram na garganta, e a mente de Chica não conseguiu decifrar a cena insólita que tinha diante de si. O que Fidência fazia ali parada ao lado de Norma, que segurava no colo sua filha adormecida. Aos poucos o susto foi passando e a lucidez voltou a animar a mente de Chica, que soltou a colher de pau e correu para elas. Maria, minha filha, o que foi que aconteceu?
Chica retirou a menina dos braços de Norma e sentou-se com ela no colo, sem imaginar que ela não tinha mais vida. Maria estava toda molhada e a mãe custou a perceber o sangue que começava a grudar na carapinha. Algumas gotas, contudo, se espargiam sobre a alvura de sua blusa, e Chica afastou a criança, apalpando-lhe a cabeça até encontrar a ferida. Só então se deu conta da moleza do corpo de Maria, bem como da falta de respiração, dos olhos cerrados que não se abriam e da ausência do compasso de seu coração. Durante alguns minutos, em que tentou disfarçar a verdade, não acreditou que Maria estivesse morta. Parecia que dormia. Alisou-lhe os cabelos e chamou baixinho: Maria. A menina não se movia, e o contato de seu corpo frio lembrou a Chico o toque da morte. Um arrepio percorreu os ossos da escrava, que finalmente percebeu que a fatalidade a tinha escolhido. Soltou um grito e apertou o corpo da menina, chorando com a dor da certeza de que ela havia morrido. Maria rumorejou, ou não. Durante muito tempo, Chica permaneceu agarrada ao corpo da filha e ninguém teve coragem de interrompê-la ou dizer alguma coisa. Fidência as olhava emocionada e Norma padecia de remorso. Depois que ela parou de soluçar, permanecendo tão imóvel quanto a criança, Fidência se aproximou e falou gentilmente: Ela se foi, Chica. Precisamos enterrá-la. Chica levantou os olhos e enxugou as lágrimas, e a dor que havia impressa neles causou um calafrio em Fidência e mal-estar em Norma. Ela havia sequer roubado uma criança de sua mãe. Minha filhinha, soluçou Chico, que foi que aconteceu? Fidência olhou para Norma, que engoliu em seco e pensou em recuar, mas o caminho não tinha mais volta. Era preciso reunir coragem e agir. Chica, sussurrou ela. Maria caiu no rio. Os olhos de Chica se estreitaram, como se quisesse impedir que com as lágrimas a dor surgisse de dentro dela. Caiu, repetiu ela, ouvindo as palavras de Norma como se estivesse num sonho. Bem, na verdade, ela hesitou e olhou para a Fidência, que a encarajou com o olhar. Eu estava com ela, e nós estávamos brincando e ela estava na beira do rio. Havia muitas pedras, muitos seixos escorregadios, eu não queria, eu juro. O quase descontrole de Norma chamou Chica de volta à razão. Ela acomodou o corpo de Maria sobre o banco e se levantou agora mais consciente. Você não queria o quê? Norma engoliu em seco e respondeu com voz inaudível. Não queria que ela morresse. Olhou de relance para Chica e, vendo seus olhos ávidos, temeu a reação. O que você estava fazendo com ela? Tornou Chica, tentando imaginar por que Norma estava com Maria se não gostava dela. Eu a vi na beira do rio, fui brincar com ela e ela caiu. Brincar com ela? Não compreendo. Eu só encostei nela e ela caiu. Você a empurrou? Norma não conseguiu responder. Fechou os olhos e fez que sim com a cabeça, esperando pela explosão de Chica. A reação, contudo, não veio. Quando Norma abriu os olhos, o que viu a deixou ainda mais angustiada. Chica estava de joelhos, o corpo dobrado sobre si mesmo, a cabeça quase tocando o chão. O que está fazendo? Questionou Fidência, com medo de que a amiga estivesse passando mal. Estou rezando para que Deus não permita que meu coração se encha de ódio pelo que Norma nos fez. A resposta foi deveras pungente, e Norma sentiu remorso afundar diante da nobreza e da superioridade do gesto de Chica. Por Deus, Chica, perdoe-me, suplicou transtornada, atirando-se ao chão à frente da outra. Eu não queria, fui tola, covarde, maldita, mas jamais teria matado uma menina ou qualquer outra pessoa. Posso ser uma mulher sem alma, mas não sou assassina, foi sem querer. Eu a empurrei sim, mas por idiotice pensei que ela ia cair e se molhar. Jamais imaginei que sua cabeça fosse encontrar aquela pedra. Foi um acidente, eu juro, não me odeie, Chica, perdoe-me, perdoe-me. Oh, meu Deus, o que fui fazer? Quem chorava em descontrole era Norma, ao passo que Chica permanecia serena apesar da dor profunda. Ela estendeu a mão para a frente e tocou o braço da outra, que olhou para ela assustada. Se dissesse que não estou sofrendo pelo que você fez, eu estaria mentindo, mas não odeio você, e perdão quem tem que lhe dar é o seu coração. Você é uma alma nobre, afirmou Norma, a voz entrecortada pelos soluços, a passo que eu sou uma perdida. Só agora percebo a cegueira que me guiou por toda a vida. Ainda que eu viva 100 vezes, jamais serei como você. A dor e o arrependimento de Norma eram sinceros, e Chica não disse mais nada. Auxiliada por Fidência, levantou-se e foi cuidar do enterro da filha. Em nenhum momento,
Chica acusou Norma ou fez qualquer insinuação maldosa, nem sequer comentou sobre o ocorrido. Disse apenas que a menina havia caído e batido com a cabeça numa pedra, o que era verdade. Não queria destilar o ódio entre os seus, nem provocar a punição de Norma por parte de Eusébio. Com o passar do tempo, Norma foi desfazendo as intrigas que levantara sobre Maria e Chica. Admitiu que havia inventado aquelas histórias porque estava com raiva da menina, mas que agora, depois que ela morrera, se arrependia. E teria até contado que fora ela que empurrara a criança se Chica não a impedisse, argumentando que aquela revelação não faria bem a ninguém, pois as críticas, as acusações e os julgamentos só servem para aliviar as culpas de quem os faz. Aquele que julga é porque se considera superior, e nenhum de nós está acima dos outros ou de Deus, dizia ela. Só sabe a verdade quem pode se beneficiar com ela. Para todos nós, ela serve de lição. Para os outros, será um estímulo à prática da maledicência e do mal. Se bem que não florescesse uma amizade entre Chica e Norma, nenhum ressentimento restou entre as duas. Chica já tratava Norma bem, embora com certo distanciamento, e esta correspondia com respeito, defendendo-a sempre que alguém pensava em falar mal dela, e Norma nunca mais em sua vida usou a palavra para ofender ou agredir quem quer que fosse, servindo ainda de exemplo para suas amigas Ninoca e Zeferina, que também aprenderam que o silêncio é bênção que todos devem cultivar. Falando sobre o passado, Maria foi uma alma nobre que se dispôs a me acompanhar na vida. Pode ser que muitos não saibam, mas ela gostava de ser minha filha porque fui sua mãe por 3 encarnações sucessivas. Assim como eu, tinha muito que aprender, embora ela estivesse mais preparada para enfrentar as armadilhas de seu próprio coração. Falando um pouco de Maria, que antes foi a irmã e antes ainda Cibele, só o que posso dizer é que ela foi a luz, que me guiou pelas noites infindas e que sem ela, talvez eu não conseguisse vencer. O maior conflito de Maria era sua dificuldade de adaptação ao mundo e, por isso, pelo seu merecimento, podia retornar mais cedo do que a maioria de nós. Embora aparentemente dolorosos, seus desenlaces não foram sentidos com sofrimento, porque sempre houve muitos bons espíritos que a desligavam da matéria milésimos de segundos antes de ela ser atingida pela dor. Com isso, Maria foi crescendo em espírito e hoje consegue sozinha auxiliar muita gente. Para mim, os anos transcorreram solitários, porém proveitosos. Eu que um dia fora Araceli e antes Alejandro, podia agora me considerar preparada para novas experiências. Não vivi muitos anos na terra, porque também tinha pressa de retornar, e me foi concedida essa graça. Quando reencarnei naquela senzala, muitos dos que me acompanharam haviam sido antigos índios e índias que pereceram sobre a sanha da minha espada nos tempos dos maias e astecas. Reuniram-se todos ali, uns para me cobrar, outros para me ver cair. Alguns, como Norma, Ninoca e Zeferina, consegui conquistar. Com outros, precisava ainda me esforçar um pouco mais. De toda sorte, aprendi com a vida o valor exato do orgulho. É o orgulho que nos dá o reconhecimento de que somos e podemos, desde que não nos deixemos envenenar pela soberba, a presunção e a arrogância. Quando isso acontece, nós decaímos mais uma vez pelas veredas da ilusão e nos atribuímos uma importância maior do que qualquer um pode ter nesse mundo de enganos. Ninguém que habite este planeta está em condições de merecer o título de melhor, supremo ou absoluto. Ninguém. Somos todos parte do um, que não se fragmenta nem se divide, mas apenas se irradia em diferentes direções, e todas essas centelhas um dia inexoravelmente tornarão a fonte da qual partiram para resplandecer numa única flama de amor. Se é assim, então por que perder tempo alimentando o orgulho que destrói, que invalida e que engana? Basta olharmos a natureza para percebermos o tamanho da nossa pequenez. Que arrogância é essa que nos faz pensar que somos absolutos, quando o desconhecido ainda ocupa a maior parte de nossas vidas? Como pode alguém que conhece tão pouco do universo pretender ter a última palavra no sentido da verdade? E o que é a verdade senão aquilo que nosso coração sente como a resposta indizível aos nossos questionamentos mais profundos? Quarta parte. Eleonora, Chica, Araceli, Alejandro, Sérgio, que era Gastão, Damião, Silmara,
foi Maria, a irmã Cibele, Evandro, que foi Licínio e Lúcio, Gilda, que foi Esmeraldina e Rosa, Otávio, que foi Soriano, Ricardo, que foi Teodoro. Capítulo 36. Eleonora se distraía no jardim de sua casa com as crianças. Silmara, mais velha, percorria com a boneca caminhos imaginários por entre as flores perfumadas, enquanto Evandro espetava formigas com uma vareta pontiaguda. Eleonora se levantou e gentilmente retirou a varinha das mãos do menino. Quantas vezes tenho que repetir que não se deve maltratar os animais? Ora, mamãe, é só um inseto, protestou ele com irritação. Mesmo assim é crueldade. Ela não percebeu a chegada de Sérgio, que a abraçou por trás e beijou sua cabeça perfumada. Olá, querido, disse ela, virando-se para ele. Vai sair? Mais tarde. Temos uma reunião no centro espírita. Hã? Você não vai? Eu gostaria, mas não tenho com quem deixar as crianças. Você é quem sabe. Permaneceram algum tempo no agradável convívio em família até que a noite se aproximou e Sérgio partiu para o centro. Chegando lá, encontrou entre os presentes algumas pessoas que não conhecia. Quem são? Indagou a um amigo. Um tal de seu Joaquim veio trazendo o filho jovem chamado Zélio, que dizem sofria de paralisia e começou a andar de repente. Os presentes sentaram-se à mesa e iniciaram-se os trabalhos. Logo após a abertura, para a surpresa de todos, o rapaz se levantou da cadeira e falou com voz categórica. Aqui falta uma flor. E saiu deixando todos mudos de espanto. Seu Joaquim não é permitido se ausentar no meio da reunião, censurou o presidente. Eu lamento muito, não sei o que aconteceu. O rapaz voltou em seguida, trazendo uma rosa branca e depositando-a sobre a mesa. O dirigente ficou confuso e um pequeno tumulto estabeleceu-se no ambiente, com todos falando ao mesmo tempo. Sérgio parecia paralisado com a cena e principalmente com aquele menino de nome Zélio. A muito custo, o dirigente conseguiu conter a balbúrdia e os médios se aquietaram, mas não por muito tempo. Logo o homem sacudiu o corpo, seguido por muitos outros, inclusive Sérgio, que não sabia bem o que se passava. Na verdade, todos incorporavam espíritos diversos, que falavam com estranho chiado na voz. O que está acontecendo? Indagou o dirigente. Onde está a disciplina e quem são vocês, que aparecem assim na sessão sem convite? Nós somos os espíritos dos índios que aqui habitaram, disse um dos médios, e outros de nós, antigos escravos, pretos velhos que agora desejam trabalhar. Isso não é possível, repreendeu o dirigente. Peço que por favor se retirem. Aqui não são permitidas manifestações de espíritos tão atrasados e incultos. Sérgio viu-se dominado por um daqueles espíritos e não lutou contra ele. Sentiu indescritível bem-estar com a presença da entidade, que se dizia um índio e permitiu a incorporação tranquila e benéfica. Ao seu lado, Zélio havia se levantado igualmente incorporado, falou com voz clara e segura. Por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor? O médium vidente, percebendo a luminosidade que irradiava do espírito incorporado em Zélio, perguntou espantado. Por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são nitidamente atrasados? Por que fala deste modo se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta, cuja veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, meu irmão? Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho, para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar uma mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Julgo, irmão, que alguém irá assistir a esse culto, ironizou o vidente. Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. A manifestação do espírito, embora desdenhada pela maioria dos presentes, muito impressionou Sérgio. De volta a casa, encontrou Eleonora sentada na sala, lendo uma obra espírita e foi logo contando. Minha querida, você nem imagina o que aconteceu. O que foi?
Apareceu por lá hoje um rapaz muito simpático chamado Zélio de Moraes. Em minúcias, Sérgio contou a Eleonora o que havia acontecido, inclusive com ele, que incorporara o espírito de um índio. Não me diga, interessou-se Eleonora. E quando foi que você disse que ele iniciaria o novo culto? Amanhã às 8 horas, porque está interessada? Para falar a verdade, estou sim. Achei essa história fantástica e maravilhosa. Não conheço esse menino nem sei o que ele pretende, mas só de ouvir você falar já simpatizei com ele. Acho que ele resumiu bem tudo o que eu penso e sinto. Está pensando em ir à casa dele? E por que não? Você mesmo disse que o achou simpático. Sim, mas daí a frequentarmos o seu culto? O que é que tem? Por acaso está com medo da reação de seus colegas do centro? Não, só não estou bem certo sobre a seriedade desse rapaz. É por isso que temos que ir até lá. Só assim saberemos se o menino é sério e se essa entidade realmente está em condições de introduzir esse novo culto. Ficou curiosa? É mais do que isso. Sinto como se uma voz interior me impelisse a ir. Eu tenho que reconhecer esse moço. Também fiquei curioso. Você tinha que ver o garoto. Parecia tão espontâneo, tão verdadeiro. Então, você tem que me levar até lá. Precisamos ver de perto o que está para acontecer. Muito bem, minha querida, iremos até lá. Está satisfeita? Muito. Ele a beijou com carinho e indagou. E as crianças como estão? Silmar está bem, mas Evandro, como sempre, faz das suas. É rebelde, malcriado e autoritário, sem falar que gosta de maltratar os animais. Você se preocupa à toa. Com o tempo isso passa. Espero que sim. Deitados para dormir, Eleonora não conseguia parar de pensar no que Sérgio dissera sobre o rapaz que fora ao centro naquele dia. Embora o marido insistisse para que ela frequentasse as reuniões, tinha uma certa resistência. Eleonora gostava das leituras que fazia e achava bonitas as palavras do Evangelho. No entanto, sentia uma inquietação que não podia definir. Havia algo que não guardava coerência com a ideia que ela fazia de caridade ou das verdades divinas. E agora, Sérgio, vinha lhe falar sobre um novo culto, iniciado por uma entidade que se dizia Caboclo. Só o nome do espírito, Caboclo das 7 Encruzilhadas, já impressionou. Sentiu imensa alegria e ficou imaginando por que a ideia de um índio dirigindo um culto a entusiasmara tanto. Naquela noite, Eleonora sonhou que caminhava por uma floresta muito verde, até que encontrou um índio imenso, musculoso e muito atraente. Sem temê-lo, aproximou-se. Ao vê-lo, o índio sorriu e a estreitou num abraço forte e amistoso. Sinto saudades, Piraju, disse ela, ainda abraçada a ele. Também eu, respondeu o índio, mas está chegando a hora em que trabalharemos juntos. Por onde você anda, porque não me acompanhou? Foi preciso que eu ficasse. Juntos temos muita contribuição a dar a essa religião nascente. Você vai estar comigo o tempo todo. Serei o seu guia, o espírito com o qual você desenvolverá sua mediunidade e trabalhará para ajudar, não só aqueles que necessitam, mas a si mesma. É através da sua missão na Terra que terá a chance de finalmente se reajustar com os últimos desafetos, e os laços de inimizade se diluirão pelo bem que você lhes fará. Não sei se estou à altura. Se não estivesse, não teria sido permitido que você viesse ao mundo com essa tarefa. E agora, minha querida, volte ao corpo físico. Ao amanhã se aproxima e em breve Sérgio irá despertar. Piraju pousou-lhe um beijo suave na testa, e Leonora voltou ao corpo. Em poucos instantes sentiu as cutucadas gentis do marido que lhe dizia ao ouvido: levante-se, preguiçosa. O relógio acaba de dar 6 horas. Eleonora abriu os olhos mansamente e fixou-os nele. Lembrou-se vagamente do sonho que tivera naquela noite e comentou com Sérgio: sonhei com um índio. Teria sido o caboclo das 7 encruzilhadas? Não sei dizer. Só o que me lembro é que ele dizia que teríamos que trabalhar juntos. Não é estranho? Talvez você tenha ficado impressionada com a história do Zélio e de seu caboclo. Talvez. Eleonora sabia que não era só isso. Impressionara-se sim, mas aquele sonho era muito mais real do que qualquer impressão que tivera. Tinha certeza de que, de alguma forma, ela se encontrara com aquele índio, em algum outro lugar, e ele era uma pessoa muito querida. O índio, de cujo nome não se recordava, lhe dissera que trabalhariam juntos. Mas juntos em quê? Embora não se lembrasse com exatidão do sonho, Eleonora sabia que ela e aquele índio ainda se encontrariam muitas vezes.
e que ele seria durante toda a sua vida seu protetor e seu amigo. Capítulo 37. Eleonora não saberia descrever a emoção que sentia. Só de pensar que à noite iria conhecer Zélio de Moraes, seu coração disparava. Desde menina sempre fora bastante curiosa a respeito das verdades ocultas da vida e procurava estudar e se instruir. Casou-se aos 18 anos e ganhou de presente dos sogros uma viagem à Europa. Por essa época, Eleonora já conhecia a doutrina espírita. Quando pequena, leu alguns artigos publicados em jornais cariocas e logo travou contato com a doutrina de Kardec. Ficou fascinada e procurava estudar cada vez mais. No Brasil, contudo, a literatura espírita e esotérica era muito restrita e Eleonora permanecia com um anseio inenarrável e insatisfeito. A fim de dar cumprimento à tarefa que lhe fora confiada, Eleonora nasceu em uma família de posses e de mente aberta para o seu tempo. Teve educação aprimorada, estudou nas melhores escolas e aprendeu inglês e francês, idiomas que dominavam tão bem quanto o português. Gostava de ler e se instruiu mais que podia, e foi adquirindo uma cultura pouco vista em mulheres brasileiras do início do século XX. Para sua felicidade, casou-se com um homem compreensivo e inteligente, também disposto a estudar e conhecer as verdades ocultas e invisíveis. Sérgio tinha um próspero consultório dentário em Niterói e era dedicado médio em um centro espírita local. Em sua viagem à Europa, Eleonora passou a conhecer obras de escritores como Helena Blavatsky, Anne Besant, dentre outros, interessando-se cada vez mais pelas coisas ocultas. De posse de tão variada literatura espírita e esotérica, não era de se espantar que a mente de Eleonora sofresse um impulso muito além do comum de sua época, e as doutrinas praticadas no Brasil não despertavam muito seu interesse, por achá-las incompletas e muito seletivas. Por isso, quando Eleonora ouviu falar de um menino que vinha trazendo a mensagem de um caboclo para dar início a uma nova doutrina que falaria aos humildes, algo dentro dela se acendeu. Parecia que aquela religião nascente resolveria os seus questionamentos, pois Eleonora tinha reservas quanto à excessiva erudição de certos segmentos espiritualistas. Para ela, estudar era importante, mas mais importante do que o conhecimento era a compreensão para com os humildes. Era preciso inaugurar uma corrente que despertasse a fé nas pessoas, sem contudo exigir-lhes mais do que suas capacidades intelectuais poderiam dar, e seu coração lhe dizia que seria através daquele menino, Zélio de Moraes, que essa nova doutrina se iniciaria e depois se espalharia por todo o Brasil. As crianças haviam acabado de voltar da escola e Eleonora os recebeu com o carinho de sempre. Silmara, mais velha, contava agora 9 anos, e Evandro 7. Os dois eram muito diferentes. Silmara era meiga e compreensiva, amiga de todos e estava sempre sorridente. Evandro, ao contrário, era agressivo e autoritário, além de morrer de ciúmes da mãe. Ao mesmo tempo em que era possessivo, parecia comprazer-se quando fazia algum comentário que a indignava ou feria. "Como estão os meus amores?" indagou ela, beijando cada um no rosto. "Muito bem, mamãe", respondeu Silmara, envolvendo o pescoço de Eleonora. "E o meu rapazinho?" tornou ela, puxando o menino para si. Evandro deu de ombros e apertou-a com força. "Não gosto da escola", queixou-se. "A professora é uma chata." "Não diga isso", repreendeu ela. "A professora está apenas cumprindo o dever dela, de ensinar alguma coisa a você, principalmente boas maneiras. Isso não é jeito de se referir a ninguém." O rosto de Evandro enrusbeceu. Ele não gostava quando a mãe lhe chamava atenção e fulminou Silmara com o olhar, como se ela fosse a culpada pela repreensão que sofrera. "Podemos ir ao parque mais tarde?" perguntou Silmara sem notar o olhar do irmão. "Depois que fizeram o dever de casa, podem. E agora vão lavar as mãos para o almoço. Já passa do meio-dia." Ao final da tarde, as crianças foram ao parque com a babá, e Eleonora começou a sentir a ansiedade crescer. A todo instante, consultava o relógio na esperança de que ele avançasse mais depressa e logo chegassem a hora de ir à reunião em casa de Zélio. Quando Sérgio chegou, encontrou a mesa posta para o jantar. Eleonora e as crianças aguardavam na sala. A mulher foi logo falando assim que ele entrou. "Boa noite, querido. Venha jantar.
Depois poderá tomar seu banho e iremos à casa de Zélio. Sim, senhora, brincou ele e ela riu. Mas será que antes eu não mereço um beijo da minha mulher e meus filhos? Ainda sorrindo, Eleonora o beijou levemente nos lábios e Silmara pulou no colo do pai, dando-lhe prolongado beijo no rosto. Evandro, por sua vez, fingiu que não escutou e permaneceu sentado em seu lugar, brincando com o guardanapo. Sérgio não disse nada. Aproximou-se do filho e beijou-o na face, desalinhando seus cabelos. Vamos comer? Chamou Eleonora, sentando-se à mesa com a família. O jantar transcorreu tranquilo, e Eleonora e Sérgio chegaram à casa de Zélio de Moraes um pouco antes das 8 horas. É aqui mesmo? Perguntou Eleonora, surpresa com a multidão espalhada pela calçada. Sérgio consultou o papelzinho com o endereço e retrucou igualmente espantado. O endereço está correto, é aqui sim. Pediram licença e entraram. Os demais membros do centro já se encontravam presentes e cumprimentaram Sérgio e Eleonora. Os dois tomaram assento e Eleonora viu pela primeira vez o menino Zélio. Sentiu uma estranha força partindo dele e teve certeza, naquele momento, que era ali que realizaria a tarefa que lhe cabia, embora ainda nem soubesse ao certo o que era. Quando o relógio da sala bateu às 20 horas, Zélio se agitou e incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que começou a falar com estranha fonética fonação. Aqui se inicia um novo culto, onde os espíritos de pretos velhos africanos, que haviam sido escravos e que desencarnaram, e que não encontram campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderão trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que tem base no Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo Cristo. O olhar de todos era de espanto, menos de Eleonora, que parecia beber as palavras do caboclo. Após um breve instante, ele prosseguiu. Serão chamados de sessões no momento de trabalho espiritual que se realizará diariamente, das 8 às 20 horas. Os participantes devem estar uniformizados de branco e o atendimento será gratuito. E esse culto será chamado de Umbanda, que é a manifestação do Espírito para a caridade. Ninguém ousava dizer nada, e o caboclo continuou. Este grupo que acaba de ser fundado será conhecido como Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá os que a ela recorrerem nas horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Dentre os presentes, havia alguns sacerdotes que, indignados com a atuação daquele espírito, endereçaram-lhe perguntas em latim e alemão, às quais o caboclo respondeu com facilidade. Como pode ser uma coisa dessas? Maravilhou-se Eleonora. Sérgio, esse espírito é um sábio, e o menino que tem o privilégio de incorporá-lo é um abençoado. Ele é uma fraude, comentou alguém ao seu lado. O índio ignorante não pode ser o portador de nenhuma doutrina que se preze, murmurou um homem. Que ousadia! Alguns se levantaram para sair e outros permaneceram, sem se incomodar com a reação dos presentes. O caboclo deu início, então, à segunda parte dos trabalhos. Eleonora e Sérgio estavam paralisados e ficaram observando maravilhados as curas aparentemente milagrosas que ele realizou. Como, Sérgio? Espantou-se Eleonora. Como ele pode fazer isso? Não sei, respondeu ele igualmente espantado. Como você mesma disse, ele é abençoado. O entra e sai de enfermos era grande, e a todos o caboclo recebeu com igual amorosidade, curando-os e dando-lhes conselhos amigáveis. A sessão já chegava ao fim, quando nova entidade se manifestou, autodenominando-se Pai Antônio, espírito de um preto velho ex-escravo, que vinha para auxiliar nos trabalhos de cura. Quando a sessão terminou, Eleonora esperou até que os presentes se retirassem e foi falar com Zélio. Estou encantada com o que você fez. Eu nunca vi nada parecido. Não se espante com a minha tarefa, respondeu ele, fitando-a fixamente nos olhos, porque a sua dará continuidade à minha.
pois você é uma das voluntárias na propagação desta doutrina do bem. Como assim? Surpreendeu-se ela. Não entendo o que quer dizer. A hora ainda não é agora, porque você ainda tem muito que aprender. Por isso convido-a e ao seu marido a se unirem a mim nesta tenda. Sei que são pessoas de coração puro e que estão dispostas a trabalhar pela caridade e o amor. Veja ao seu lado um belo índio, com o qual você poderá desenvolver a sua mediunidade e ajudar no auxílio aos enfermos do corpo e da alma. Por que está dizendo uma coisa dessas? Protestou Sérgio. Você nem nos conhece. O que sei de vocês é o que basta para conhecer-lhes o coração. E nós nada sabemos sobre essa umbanda, continuou Sérgio a objetar. Mas não desejam aprender? Eleonora fez que sim, Zélio prosseguiu, pois é o que é preciso para afiliar-se a nós. Não exigimos nada além de amor e boa vontade. Isso vocês têm? Sim, afirmou Sérgio, mas não sei o que dizer. Você tem medo do que desconhece. Seu coração ainda está preso a antigos dogmas, surgidos da interpretação da obra espírita. Noto, contudo, que os seus anseios são os maiores e as suas dúvidas são pertinentes. Perdoe-me, Zélio. O que vimos aqui hoje realmente nos impressionou. Temos, no entanto, algum conhecimento sobre o desenrolar das seitas africanas no Brasil, e não é isso que procuramos. Ele diz que a Umbanda seria diferente do Candomblé, lembrou Eleonora. Diferente, sim. Não quis dizer que seria melhor nem pior, apenas que é um novo culto, para pessoas que buscam outras coisas. Não quero com isso competir com outras seitas, nem lhes retirar o mérito. Tudo está certo na obra divina e não se pode dizer que um culto é melhor do que o outro. Todos são bons. O que faz a diferença são as pessoas. São elas que os fazem melhores ou piores. Mas diferentes em quê? Insistiu Sérgio. Para começar, não teremos sacrifícios de animais, nem utilizaremos tambores ou roupas coloridas. Será um ritual simples para os que são simples. Não precisa dizer mais nada, arrematou Eleonora. Eu aceito o seu convite. Estarei aqui amanhã para contribuir com as sessões, e Sérgio virá comigo, não é? Sim, claro, concordou ele, embora não muito seguro. Não vão se arrepender, finalizou Zélio despedindo-se deles. Já em casa, Eleonora conversava com o marido sobre o ocorrido naquela noite. Não sei o que pensar, dizia Sérgio. Tenho minhas dúvidas sobre o resultado de tudo isso. O resultado o futuro mostrará, contrapôs Eleonora. E acha que você está sendo preconceituoso. Preconceituoso eu? Desde quando tenho preconceito com as pessoas? Desde que julgo o candomblé uma religião atrasada. Eu não disse isso. Apenas não me agradam seus rituais. A mim também não, porque não tenho afinidade com sacrifício de animais ou coisas do gênero. Mas nós não podemos criticar o que não conhecemos. Aquelas pessoas com certeza têm um motivo para fazer o que fazem. E há de haver um fundamento em seus rituais. Não nos cabe julgar, Sérgio. E se essa nova religião promete um culto diferente, por que não experimentar? Ora, se você já aceitou o convite de Zélio, acho que não tenho escolha. Você não precisa ir se não quiser. E deixá-la sozinha nunca. Do que tem medo? Não tenho medo de nada, mas quero estar ao seu lado. Você também gostou do que viu hoje, confesse. Eu gostei, não nego. E o centro também já não me satisfaz. Sinto falta de algo mais. Mas será que esse algo mais está nessa tal tenda de Nossa Senhora da Piedade? Como disse, temos que experimentar. Se não frequentarmos, não vamos descobrir. Está bem, como sempre você venceu. Eles se abraçaram sorrindo e foram dormir. No dia seguinte, lá estavam ele, às 8 em ponto, prontos para participar da sessão. Eleonora mandou fazer roupas brancas para ela e Sérgio, e logo se integraram aos cultos. Capítulo 38. Durante os 10 anos seguintes, Eleonora esteve com Sérgio ao lado de Zélio de Moraes, quando em 1918 ele recebeu ordens do Astral Superior para fundar 7 novos templos. Eleonora e Sérgio, a seu pedido, transferiram-se para a tenda espírita São Jerônimo, onde trabalharam por cerca de 10 anos. Ao final desse período, Eleonora estava pronta, finalmente para assumir a direção de seu próprio centro espírita, onde continuaria sua tarefa de propagar a Umbanda e contribuir para o crescimento moral e espiritual do ser humano. Na inauguração do novo centro de Umbanda, Eleonora contava com poucos médios que a acompanharam.
vindos da tenda São Jerônimo, mas os trabalhos corriam bem. Sérgio e Silmar atuavam ao seu lado, ficando a condução das sessões doutrinárias a cargo de Leonora. Evandro, por sua vez, comparecia vez ou outra, normalmente quando precisava de alguma coisa. Quando a ideia de abrir seu próprio centro brotou, Eleonora ainda resistiu, julgando-se não estar à altura de tão nobre missão. Contudo, o próprio zelo estimulou, e o sonho com Piraju tornou-se bastante revelador, levando-a a ceder à vontade do alto. Você deve abrir o centro, disse-lhe o índio em sonho. É a sua chance de se libertar de tantas cobranças. Porque não se lembra do que Alejandro fez? Sim, mas isso foi há tanto tempo. Não há tempo bastante para que todos vocês matou a perdoem. E agora morrer não é mais uma opção válida de crescimento. Você já passou por essa fase de necessidade da dor. O que precisa agora é orientar aqueles que deixou ao desabrigo da fé. E abrindo o centro conseguirei isso. É a melhor maneira de reunir todos os antigos desafetos, espíritos ainda empedernidos que não conseguiram perdoá-la e que esperam uma oportunidade de serem conduzidos por você pela seara do bem. Mas e se eles quiserem vingança? Não querem mais. Estão perdidos, desnorteados, necessitados de uma orientação espiritual, de alguém que lhes mostre o caminho da verdade. E você pode ser esse alguém. Não sou ninguém para revelar o caminho a outras pessoas. Muitos que virão procurá-la ainda estão presos à escuridão da inconsciência. Ajude-os a acender a primeira chama. Quem sou eu para acender alguma chama? Está me subestimando. Piraju, sou apenas um ser humano comum. Cada alma humana pode ser um cristal rutilante na vida das pessoas, não para clarear os caminhos e apontar por onde elas devem seguir, mas para mostrar onde está a chama, incentivá-las a buscá-la e acendê-la em seu próprio coração, iluminar a própria consciência. Com a consciência iluminada pelo reconhecimento do que pode ser e fazer, cada criatura encontrará dentro de si mesma a resposta do porquê de sua vida e a natureza de sua essência. Suas palavras são muito bonitas e me deixam emocionada, temo apenas decepcioná-lo. Você veio preparada para isso, minha querida, e não se esqueça de que tem ao lado um homem que já foi sacerdote. Seu auxílio será de grande valia. Pense nos muitos espíritos que estão à espera de que você os oriente. Com as palavras de Piraju, Eleonora se convenceu e se deixou conduzir pelo caminho que a vida havia traçado para ela. O centro foi inaugurado sob a direção espiritual do caboclo Rompe-Mato, nome que Piraju assumiu por afinidade com todos aqueles espíritos que desbravaram florestas em busca do direito à vida. E hoje, passados 6 anos desde a inauguração do centro, ela se encontrava ali, trabalhando pelo crescimento de todos e principalmente dos filhos. Silmar abraçara a causa espírita com fervor, mas Evandro era resistente. Não que não acreditasse, apenas não queria assumir responsabilidades. De repente, contudo, passara a frequentar o centro assiduamente, embora nada fizesse de útil. Devia se interessar mais pelos assuntos espíritas, meu filho, disse Eleonora enquanto terminava de arrumar o altar com a filha. Evandro, até que tem vindo mais, mamãe, observou a moça, não percebeu? Percebi sim, mas não vejo fazer nada, a não ser ficar perambulando por aí. Não quero ficar carola feito Silmar, esnobou ele. Não sou carola, defendeu-se a irmã. Apenas gosto do trabalho que fazemos aqui. Tem algum mal nisso? Isso é falta de marido. Devia ter se casado enquanto ainda era jovem. Agora quem é que vai querer você? Nunca me interessei por casamento, porque jamais conheci um homem que correspondesse aos meus anseios. E agora seus anseios são os de ficar para a titia. Ninguém vai querer se casar com uma velha de mais de 30 anos. Deixe disso, Evandro. Cortou Eleonora, sua irmã sabe o que faz. Se aparecer alguém que me interesse, eu me caso, mas não vou me casar com qualquer um só para satisfazer a sociedade, ou você. E você também não devia falar da sua irmã, pois não consegue se acertar com moça nenhuma, observou Eleonora. Não é bem assim, murmurou ele, os olhos voltados para uma menina que acabava de entrar no centro. Boa noite. Cumprimentou a moça, os olhos igualmente presos em Evandro. Ah, boa noite, Gilda. Chegou cedo hoje? Vim ver se precisavam da minha ajuda. Imediatamente, Eleonora notou a troca de olhares entre Gilda e Evandro.
Então era por isso que ele andava indo ao centro, para se encontrar com Gilda, e provavelmente também não era por outro motivo que a menina aparecera mais cedo. Havia alguma coisa se iniciando entre os dois, e Eleonora sentiu certa preocupação. Não que fosse impedir o filho de namorar, mas era preciso cuidado com os médios do centro. Envolvimentos amorosos não era o problema, e ela não se opunha a isso. Apenas orientava os médios sobre a necessidade de estarem alertas contra o ciúme, guardando o decoro e o equilíbrio, principalmente nos casos de rompimento. Era lamentável, mas toda vez que isso acontecia, um ou outro deixava o centro, incapaz de lidar com as emoções de uma forma madura e consciente. Gilda ainda era uma menina e fora conduzida ao centro pela mãe, por causa das dificuldades para dormir, pois ouvia vozes que a chamavam durante toda a noite. Eleonora havia atendido com seu guia, o caboclo Rompe-Mato, e foi constatada a obsessão. Havia ao redor da menina alguns espíritos de ex-escravos clamando por vingança. "O que devemos fazer?" perguntou a mãe apavorada. "Rezar em primeiro lugar", orientou o caboclo. "Pedir perdão a eles e perdoar a si própria pelos atos cometidos nos momentos de maior ignorância. E trabalhar. Trabalhar muito para reconquistar as almas que hoje se mostram inimigas. Trabalhar como quis saber a menina. Procure um lugar onde possa desenvolver a sua mediunidade e aplique-a no auxílio ao próximo. Fazendo isso, estará ajudando a si mesma." "Mas que lugar seria esse?" interessou-se a mãe. "Qualquer lugar. Se gostar desta casa, as portas estão abertas para você. Veja em seu coração um sincero desejo de aprender e crescer." "Eu posso ficar aqui?" tornou Gilda. "Pode, ter a minha permissão." 2 semanas depois, Gilda ingressou no corpo mediúnico e encontrava-se ainda em desenvolvimento. Seus guias começaram a incorporar e ela agora tentava vencer o medo e se entregar com mais confiança. Além disso, Gilda comparecia às sessões de doutrina, onde todos os médios se sentavam para ouvir as explanações de Eleonora e de Sérgio sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas ocasiões, havia debates e todos podiam perguntar e tirar suas dúvidas. Foi aí que Evandro viu Gilda pela primeira vez. Ele havia saído do trabalho e resolvera passar no centro, aparentemente sem motivo algum. Os pais estavam à frente do grupo e um debate havia se iniciado. Gilda levantou a mão e lhe foi dada a palavra. "Porque temos que pagar por erros do quais nem nos lembramos?" "Não vamos pensar dessa forma", falou Sérgio. "Vamos imaginar que a divindade nos fornece um meio seguro para nos reajustarmos com a vida, o que é a reencarnação. Podemos não nos lembrar do que fizemos, porque o esquecimento é uma das ferramentas de crescimento. Ninguém pode ser livre se está preso a lembranças dolorosas, e precisamos ser livres para nos abrirmos às várias possibilidades de experiências que a vida oferece. Daí o porquê de esquecermos tudo, para que lembranças difíceis não coloquem em nós nenhuma amarra de culpa, medo, desvalor ou ódio, extravasando-nos as escolhas e a ação. A alma, todavia, jamais esquece", completou Eleonora. "E é por isso que ficamos amarrados a sentimentos cuja origem desconhecemos. Às vezes nos sentimos tristes e nem sabemos por quê, porque muito provavelmente algum sentimento do passado está impregnado em nossa alma, e é esse sentimento que precisamos transformar. Isso só vale para sentimentos ruins?" prosseguiu Gilda sob o olhar penetrante de Evandro. "É claro que não. Simpatias florescem espontaneamente e muitas vezes podem ter sido geradas em outras vidas e prosseguem ganhando força. Vejam, Eleonora e eu, por exemplo", falou Sérgio. "Quando nos conhecemos foi amor à primeira vista. Parecia que já nos conhecíamos há muito tempo, não foi?" Eleonora assentiu rindo, e todos os médios sorriram também. Ao final dos estudos, Evandro se aproximou de Gilda, que guardava seu exemplar do Evangelho e se preparava para sair. "Você é nova por aqui, não é?" indagou. "Faz 2 meses que comecei." "Tudo isso, como é que eu nunca vi?" "Não sei, mas também nunca vi você. Sou Evandro, filho de Eleonora e Sérgio." "É mesmo?" surpreendeu-se Gilda. "Por que o espanto? Nunca ouviu falar de mim?" "Não é isso. Foi apenas a surpresa, porque muitas garotas falam de você." "E o que elas dizem?" "Nada que lhe interesse", brincou ela. "Tem razão. Não me interessam as outras moças. No momento estou mais interessado em você. Como é que se chama?" "Gilda." "Muito prazer, Gilda."
Ele beijou a mão dela e ela enrusbeceu. E como é que você vai para casa? Meus pais estão me esperando. Ela apontou para os pais que haviam acabado de entrar, e Evandro ficou sem graça. Tenho que ir. Evandro ficou vendo afastar-se em companhia dos pais, imaginando que jamais havia visto moça mais linda em toda a sua vida. Gilda também teve o mesmo sentimento, porque voltou para casa com os pensamentos presos nele. Apenas Eleonora e Sérgio não haviam notado nada, ocupados em dar atenção aos médios que se despediam. Dali em diante, sempre que Gilda chegava, Evandro estava esperando. Ficava arranjando desculpas para ir ao centro e falar com ela. Até então não tinham tido nenhuma conversa em particular, mas só o fato de estar perto dela já o deixava irrequieto. Por isso, quando Gilda entrou naquela noite, ele se entusiasmou como sempre, deixando transparecer seu interesse pela moça, interesse esse que a mãe logo captou. Por que não me ajuda a limpar os bancos lá de fora? Perguntou ele para Gilda. Que bancos? Surpreendeu-se Silmara. Lá fora já está tudo limpinho. Evandro fulminou-lhe com o olhar, e Silmara logo compreendeu. Posso ir, Dona Eleonora, pediu Gilda. Eleonora apenas assentiu, e Gilda foi com Evandro para fora. Será que eles estão namorando? Sondou Silmara. Acho que não, mas que estão interessados um no outro, isso estão. E você vai permitir? Não adianta nada proibir. Sabemos que as coisas sempre acontecem do jeitinho que devem acontecer. O máximo que posso fazer é orientá-los. Tomara que Evandro saiba o que está fazendo. Gilda é uma moça direita e os pais podem ficar aborrecidos. Se Evandro a tratar com respeito, vão até gostar. Tudo vai depender dele. E será que ele gosta dela? Algo me diz que sim. Eleonora não sabia o quanto estava certa. Realmente, Evandro estava apaixonado por Gilda e era correspondido. Do lado de fora ele apanhou um pano e enquanto passava nos bancos ia dizendo: Não posso mais esconder o que sinto por você, Gilda. Estou loucamente apaixonado. Ô Evandro, por favor, não brinque comigo. Não estou brincando. Quero pedir permissão ao seu pai para namorar você, a menos que você não queira. Ele soltou o pano e olhou bem fundo dentro dos olhos dela que brilhavam de emoção. Eu? Ela balbuciou, quero muito. Pois então está decidido. Vou falar com meus pais primeiro para que eles não se espantem de eu estar namorando você aqui no centro. E depois falo com os seus. Acha que eles vão consentir? Afinal, sou bem mais velho do que você. Tenho certeza que vão. Mamãe vive dizendo que você é um bom partido. Olhando para ela, a vontade de Evandro era tomá-la nos braços e beijá-la, mas a reverência ao local em que estavam o impedia. Por que não saímos daqui um pouco? Sugeriu ele coberto de desejo. Não posso, sussurrou ela em resposta. Já é noite e meus pais não gostam que eu saia do centro sozinha. Será que não podemos sair no final de semana? Se você falar com eles, falo com eles na sexta então. E no sábado vamos sair só nós dois. Podemos ir a um cinema e depois à confeitaria, o que acha? Vou adorar. Evandro conteve o beijo, porque a mãe os observava lá de dentro, mas apertou as mãos de Gilda com paixão. Tinha certeza de que finalmente encontrara a mulher de sua vida. Capítulo 39. Era dia de sessão no centro que crescia rapidamente. Muitas eram as pessoas que acorriam ao local em busca de um auxílio espiritual. O número de médios também aumentava, e Eleonora se preocupava em orientar cada um deles no sentido da honestidade e da firmeza de propósitos. Antes das sessões ditas de terreiro, os médios se reuniam para estudar, e Eleonora lhes passava os ensinamentos que ela mesma aprendera em seus estudos e na convivência com Zélio de Moraes. Os ouvintes, como sempre, eram muitos, não apenas os médios, mas vários espíritos começavam a chegar, trazidos pelos guias que colaboravam com a casa. Alguns vinham contrariados, outros esperançosos. Entravam em fila e ocupando os lugares vazios. Muitos se sentavam no chão, outros permaneciam em pé. Como de costume, os guias se cumprimentaram com alegria, principalmente o caboclo Rompe-Mato, que era o dirigente espiritual daquela casa. Acomodados os espíritos necessitados, saíram para iniciar o trabalho de auxílio no plano astral, situado logo acima do centro. Havia ali algumas macas e máquinas desconhecidas, incompreensíveis à imaginação humana da época. Para lá eram conduzidos os espíritos mais necessitados, que não estavam ainda em condições de compreender a doutrina. Alguns pareciam dementes, outros desesperados,
mas todos sem exceção haviam pedido ajuda e agora recebiam naquele local imantado. Eleonora fitou os presentes visíveis e invisíveis e mentalmente cumprimentou o caboclo Rompe-Mato, que era quem sempre a intuía. Fez a prece de abertura e começou a preleção da tarde. Estamos aqui para ajudar ao próximo e a nós mesmos, em primeiro lugar. Não adianta nada fazer caridade para os outros quando os mais necessitados somos nós. Cada médium deve investir no seu autoconhecimento, pois assim ganhará a compreensão para enfrentar as dificuldades, aceitar as inevitáveis e modificar as que estão no seu domínio. Mas, acima de tudo, temos que compreender que a vontade de se faz é sempre a de Deus, que é o único que está em condições de avaliar o que é melhor para nós. Entre os médios, havia muitos que tinham sido antigos inimigos de Eleonora, desde a época de Alejandro, e que ainda não tinham conseguido se libertar do passado, e eram orientados na senda do bem, que ela ia desmanchando os liames que aprendiam a eles, transformando-os em fios luminosos de simpatia e amor. Alguns, embora não abraçassem a tarefa mediúnica, vinham em busca de auxílio, e Leonor os atendia e orientava, ajudando muitos a encontrar o caminho da cura física, espiritual e moral. Por que temos que nos vestir de branco? Perguntou Jonas, um dos que haviam perecido sob a espada de Alejandro no passado, ainda na época dos maias, porque o branco, além de representar a paz, a pureza e a perfeição, possui a vibração da luz que contém todas as cores. O branco é a luminosidade que penetra até a alma, tornando-nos mais alegres e renovando-nos para a vida. Facilita a nossa relação com o mundo externo, retirando-nos do isolamento de nossos sentimentos. E nada melhor do que igualar a todos nessa vibração de pureza. Vestidos de branco, estamos todos iguais, evitando comparações de quem é melhor ou pior. Quer dizer, então, que os centros que utilizam roupas coloridas estão errados? Indagou Lilian, outra desafeta de vidas passadas. Eu não disse isso. Nada no mundo está errado, e nós não somos ninguém para fazer um julgamento desse tipo. Isso seria leviandade da minha parte. O que eu disse foi que aqui na nossa casa, a opção foi por igualar a todos na pureza do branco. Existem lugares que prezam as diferenças individuais, porque isso é importante para o tipo de trabalho que desenvolvem e deve ser respeitado assim como desejamos que respeitem o nosso culto. Mas isso não sugere uma superioridade da nossa casa em relação às demais? Insistiu Lilian. Não, sugere apenas que cada um tem os seus métodos próprios. Essa distinção entre superior e inferior está somente no coração dos orgulhosos. Lilian calou-se envergonhada, e Nádia, outra médium, tomou a palavra. Mas essas vestes coloridas, de uma certa forma, não despertam a vaidade? A vaidade, como tudo mais, habita o coração de cada ser. Quando falo em vaidade, refiro-me àquela que é daninha, que nos faz crer que possuímos algo que nos diferencia dos demais por sermos melhores, diferentes ou especiais. Essa deve ser combatida, mas há aquela vaidade que brota do reconhecimento dos vossos valores e do nosso desejo de estar bem. Essa é apenas fruto do valor pessoal que cada um deve estimular em si, certo? Mas a utilização de vestes coloridas de uma certa forma não faz nascer justamente esse sentimento de que se é melhor do que os outros. A utilização de vestes coloridas pode estimular a vaidade de quem a tem, assim como pode despertar o gosto pela beleza daqueles que apreciam o que é belo. Pode também servir de facilitador para a incorporação das entidades, não por elas, mas pelo médium, que ainda necessita de artifícios para abrir o seu canal de comunicação com o mundo astral. Mas como saber o que vai no coração de cada um? Interessou-se Silmara. Não sabemos. Cada um é que sabe de si quando sabe. Como as vestes coloridas podem representar uma faca de 2 gumes, nós da Umbanda preferimos não arriscar, porque as almas que vêm a nós tentam vencer as suas dificuldades, e a vaidade pode ser uma delas. Então, por que dar a esses a oportunidade de exercitar um sentimento contra o qual estão tentando lutar? Para testá-los, sugeriu Gilda. A vida não cria armadilhas, e todos os testes só são aplicados após aprendida a lição. Ora, se os que aqui estão vieram aprender, por que os iríamos testar antes de estarem preparados? A Umbanda é uma escola que prepara para a vida, e os testes, se é que assim podemos chamá-los, surgem naturalmente na convivência do dia a dia.
Não é preciso provocá-los para ver cair aquele que ainda não está firme na sua convicção. Tudo bem, mas e as guias? Interpôs Jonas. As guias não são colares de enfeite. Podem ser bonitas, brilhantes e coloridas, mas sua função não é o embelezamento. E qual é? Falou Evandro, que acabara de entrar. Embora sua intenção fosse chamar a atenção de Gilda, Eleonora se sentiu gratificada, porque ao menos por isso ele estava ali. Considerou a pergunta pertinente e esclareceu. As guias servem de facilitador para a conexão do médium com a entidade que representam. Podem também funcionar como elemento de proteção, atraindo a vibração da entidade para o campo áurico da pessoa. As guias são imantadas, não são? Observou Lília, e Eleonora assentiu. Podemos dizer então que são uma espécie de amuleto? Pode-se dizer que sim. Mas então, como conciliar sua utilização com a doutrina de Kardec, que nós seguimos, quando ele diz que amuletos e talismãs são dispensáveis? Não há aí uma incoerência? Ou a Umbanda contradiz a doutrina de Kardec? A Umbanda não veio para segregar, mas para somar aos ensinamentos que levam ao engrandecimento do homem. E nenhuma religião se contradiz. Existem formas de ver. Para uns, aos espíritos de caboclos e pretos velhos. Para outros, tudo é o Espírito Santo. Que diferença isso faz? Nenhuma. Contudo, a contradição ainda persiste. Não há contradição. A doutrina de Kardec dispensa o uso de amuletos, mas não os proíbe nem poderia. Assim como nós dispensamos o uso de roupas coloridas, mas temos que reconhecer a sua eficácia para determinados segmentos religiosos. Assim também as guias e os demais elementos, pois a Umbanda trabalha com a manipulação das energias daí provenientes, enquanto Kardec considera-as desnecessárias porque concentra sua força no poder mental da oração. Então quer dizer que só os elementos bastam para os trabalhos da Umbanda? Umbanda é magia, e os elementos nada são sem a vontade e o pensamento. Eles são apenas facilitadores, e há segmentos religiosos que os dispensam. Qual o melhor método? Perguntou Nádia. Não existe um melhor. Existe o ser humano que deve procurar a sua melhor em qualquer religião, culto ou seita. Mas há pessoas, sacerdotes mesmo, que consideram a sua religião a única, que verdadeiramente pode levar a Deus. E aí, quem está certo? Ninguém e todos. Não se esqueçam de que as religiões foram criadas pelo homem, que é falível e vulnerável às ilusões do mundo. Mas em toda religião há espíritos iluminados que orientam no sentido das verdades divinas, só que nos moldes em que a religião foi criada. O que acontece é que algumas pessoas, por orgulho ou ignorância, distorcem as mensagens que vêm do alto e transmitem de acordo com os seus interesses ou com o máximo que o seu intelecto permite alcançar. Nesse momento, Sérgio chegou à porta, anunciando que a hora já ia avançada e que havia chegado o momento de iniciar-se a sessão pública. Eleonora convocou o médium a fazer a prece de encerramento e todos se retiraram para um pequeno intervalo. Como foi a reunião de hoje? Perguntou Sérgio. Muito produtiva. Embora haja médios que gostam de polemizar, enfim, é assim que se cresce. Você tira isso de letra, brincou ele, apertando o queixo dela. Já está tudo pronto para começarmos. A assistência está cheia hoje. Há muitas pessoas precisando de auxílio. Espero que estejamos em condições de ajudar. Sérgio sorriu e abraçou. Pouco depois, tinha início a sessão de terreiro, como era chamada. Reunidos os médios, Sérgio fez a defumação do ambiente, queimando ervas cujas energias, manipuladas pelos guias espirituais, iam dissolvendo as impurezas espirituais e atraindo energias mais sutis. Dotada do dom da vidência, Eleonora percebia as nuvens cinzas e as crostas astrais desmanchando-se sob a ação da fumaça, impregnada do princípio ativo das ervas que estavam sendo queimadas. Em alguns médios, particularmente, a ação era mais forte devido ao baixo teor vibratório de seus pensamentos. Com o ambiente assim purificado, os espíritos dos caboclos, que há muito já se encontravam no local, atuando no plano astral correspondente, começaram a espargir glóbulos brancos e minúsculos, parecidos com flocos brilhantes de algodão. Eram milhares de pontinhos, atirados pelas mãos dos caboclos e caboclas, fazendo o efeito de uma chuva nívea refrescante para a alma. Algumas pessoas mais receptivas imediatamente sentiram bem-estar
que aquela torrente de luz causava. Outras, porém, ainda um pouco mais endurecidas, deixavam-nas passar despercebida. Eram essas as mais necessitadas, aquelas que mais atraíam a atenção dos guias, que iam aplicando passes em todos os presentes, demorando-se um pouco mais na energização dos mais enfermos, fosse do corpo, fosse da alma. Há nos templos de qualquer religião voltada para o crescimento do ser humano seres iluminados que atuam sobre os encarnados, ajudando-os a reequilibrar suas forças físicas, mentais e emocionais. Essas entidades, contudo, não agem sozinhas. Necessitam do concurso dos assistentes para um resultado mais eficaz. Cada pessoa está em condições de ajudar a si mesma, contribuindo com seus pensamentos, palavras e atitudes. A concentração, o silêncio e a vigília são caminhos fáceis para a penetração das energias derramadas pelos guias. Em especial nas casas de Umbanda, onde o julgamento e a crítica decorrem da falta de conhecimento acerca dos rituais, essa necessidade se redobra. A curiosidade leva muitos a visitar os centros espíritas sem que haja realmente o envolvimento da fé. Nesses casos, a postura mais adequada é a observação sem julgamentos. Todos são livres para frequentar qualquer lugar de culto desde que o façam com respeito, pois é do pensamento das pessoas, sobretudo aqueles de crítica, deboche e arrogância, que os espíritos mais empedernidos retiram forças para tumultuar e atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos, dificultando a atuação dos guias dedicados ao trabalho sério. Não era por outro motivo que nos lugares destinados à assistência havia avisos de silêncio e oração, recomendações pelas quais os médiuns, sem exceção, tinham o dever de zelar, orientando amorosamente os que chegavam. Com a chegada da assistência, mais desencarnados vieram com ela. Havia pessoas que se faziam acompanhar de espíritos protetores que as conduziam intuitivamente a um local de ajuda. E havia também aquelas que traziam consigo inimigos, galhofeiros e toda sorte de espíritos ignorantes e necessitados de ajuda. Alguns, todavia, não chegavam a entrar. Baderneiros eram barrados na porta do centro pelos espíritos que ali estavam, encarregados de fazer a filtragem dos frequentadores. Todo aquele que estivesse em sofrimento, ou quisesse se esclarecer, descansar, ou simplesmente visitar e conhecer, podia passar. Havia espíritos que, inclusive, passavam pela rua e eram atraídos pela vibração do lugar, movidos pela curiosidade, mas sem intenções de desordem, tinham a entrada franqueada. Apenas os espíritos cujo propósito era criar confusão e atrapalhar não podiam entrar. Os que ainda assim entravam faziam-no com permissão, pela necessidade de aprendizado ou em atenção a algum pedido do alto, e eram o tempo todos acompanhados por guias que, ao invés de incorporar, ficavam rondando o ambiente para manter a ordem e fazer o que fosse necessário do lado invisível. Mas ninguém, absolutamente ninguém, burlava a vigilância dos porteiros e entrava despercebido. Todos que estavam ali tinham permissão para estar. Deu-se então início aos trabalhos. Não apenas Eleonora atendia, incorporada com o caboclo Rompe-Mato, mas também muitos outros médios incorporados com caboclos e caboclas. Era um trabalho bonito de se ver. As entidades eram esclarecidas e orientavam os consulentes sempre no caminho do bem e da oração. Estimulavam a prática do amor e do perdão. Incentivavam as pessoas a buscar o seu autoconhecimento através da leitura. Eleonora ia assim reconquistando inimigos, transformando-os em companheiros e admiradores de sua fé, desembaraçando-se pouco a pouco das cobranças da vida.